milionário espia a atendente negra e descobre que ela dorme em carro abandonado. Um golpe de sorte? Um empurrão do destino? Para Gustavo, que observava a vida pelo alto de seu palácio à beira-mar, cada amanhecer trazia a mesma rotina monótona. Parques de luxo, iates imponentes e festas sem fim. Mas tudo mudou quando ele passou a notar Clara, uma jovem atendente do café local. Cabelos cacheados e sorriso intenso. Ela era tudo o que a vida lhe negou. Autenticidade. Enquanto ele mergulhava em champanhe, ela servia cafés quentes e se esforçava para manter a vida da mãe estável, dentro de um carro abandonado na avenida. A cidade costeira, com suas praias de areia branca e mar cristalino, escondia um lado obscuro. Clara lutava diariamente. As madrugadas em um carro modesto, com apenas uma manta rasgada para se aquecer, teciam uma realidade fria e cruel. Havia uma dor em seus olhos que Gustavo não conseguia ignorar. Ele já havia acumulado riqueza sem fim, mas a fragilidade de Clara, sua resiliência em meio ao caos, era algo que verdadeiramente chamava sua atenção. Era um misto de amor e culpa. Como poder desfrutar do mundo enquanto ela mal conseguia sobreviver? Certa manhã, ele decidiu que faria algo. Vou ajudar, pensou, sem saber que essa decisão marcaria suas vidas para sempre. Ele se aproximou do café, fez um pedido e deixou um bilhete com uma quantia generosa em uma nota discreta. Mas Clara, ao abrir o envelope e perceber o valor, não viu generosidade. Para ela, era uma imposição, uma forma de controle que a lembrava da sua própria impotência. O que ele quer? Pensou, enquanto suas mãos tremiam de desconfiança. A sensação de ter alguma dívida com alguém a impedia de aceitar qualquer forma de ajuda, e a voz de seu orgulho ecoou forte em sua mente. As coisas se agravaram quando Daniel, um amigo próximo de Gustavo, começou a investigar a vida de Clara. Com um olhar curioso e intrigado, ele descobriu o segredo e, em um momento de impulsividade, ameaçou expor tudo. As palavras de Daniel foram como facas. Se você se envolver com ela, garantido que tudo será divulgado. Gustavo sentiu um frio na espinha. A ideia de ter o mundo dela despedaçado pela sua decisão deixava um peso enorme em seu coração. E se Clara perdesse o que lhe restava? E se ela acreditasse que ele era apenas mais um homem rico pronto para brincar com sua vida? Enquanto isso, Clara, mesmo em meio à dúvida, começou a se perguntar sobre o homem que a observava. O olhar dele tinha algo familiar, uma conexão que ela não entendia. Em uma noite, enquanto sussurros de mar e ventos dançavam ao redor, ela encontrou uma caixa de fotografias velhas no carro de sua mãe. Entre as imagens borradas, havia uma que a fez parar. Gustavo, mais jovem, ao lado de uma mulher que parecia com sua mãe. Como isso seria possível? Dois mundos que pareciam distintos agora estavam se aproximando de uma forma que ninguém poderia prever. E agora, Clara tinha que decidir. Aceitar a ajuda e arriscar-se a amar, ou manter sua dignidade lutando sozinha. O dilema pulsava como um tambor em seu coração, enquanto o futuro deles pairava entre a esperança e o horror. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara olhou a fotografia, o coração disparando. Era uma imagem desbotada,
Mas seu olhar fixo estava no homem que parecia um espelho do passado. Gustavo, o mais jovem, ao lado de uma mulher que era a cara de sua mãe. O mundo que conhecia desmoronava ao seu redor. Como isso era possível? Aquela descrição de vida podada pela dureza da pobreza só não a destruía porque ainda havia esperança. Mas agora tudo estava em questão. Sentiu náuseas. A conexão entre eles ficou tão clara. O mundo de Gustavo e o dela entrelaçavam-se de formas que nunca imaginara. Ele não era apenas um milionário enigmático. Ele estava ligado à sua história de maneira que ela mesma desconhecia. E se o presente revelasse não só oportunidades, mas uma verdade sombria escondida por anos? Enquanto isso, Gustavo esperava ansiosamente por Clara no café. A letra dela se perdeu em meio à sua mente. O que ele faria agora? Queria se conectar, mostrar sua intenção verdadeira. Mas a imagem de sua mãe, a mulher na fotografia, ecoava dentro dele como um grito. Você não sabe. Então, enquanto a manhã ensolarada começava a dar lugar a nuvens carregadas, uma sirene cortou o ar. Um carro da polícia parou abruptamente na rua. Clara saiu do carro com o papel da foto ainda na mão. O impacto foi instantâneo. O policial não era um estranho, era o irmão de Clara, um homem que ela pensara estar longe para sempre. Ele a olhou nos olhos. Clara, você não deveria estar aqui. Precisamos ir agora. O peso das palavras dele tinha um peso afetivo que lhe esmagou o peito. Ela não sabia como reagir. Gustavo observou de longe, atordoado. O que ele sabia? Clara, o que está acontecendo? Ele conseguiu gritar, mas já era tarde. O irmão dela trouxe um ar de tensão. O pânico nos olhos de Clara deixou Gustavo em estado de choque. Havia algo mais que ela escondia. Algo que mudaria tudo. Não, eu não posso ir. Por favor, me deixe ficar. Clara suplicou, mas a expressão de seu irmão era de determinação. Ele pegou o braço dela como se tentasse puxá-la para longe do lugar que parecia ser o único porto de esperança. O café, o sorriso de Clara no momento em que o bilhete foi entregue e tudo isso desaparecia em um turbilhão de angústia. Gustavo não entendeu o que estava acontecendo. O olhar de Clara encontrando o seu parecia uma conexão de almas, mas a tensão estava mudando tudo. Ele viu como o desespero e a confusão se aninhavam em seu coração. O que escondiam ela e seu irmão? Segredos? Um passado sombrio que, de repente, se erguia, escuro e ameaçador entre eles. Desesperado, ele gritou, Clara! Mas só ouviu o eco da sua voz se perder na multidão. O irmão de Clara a levou, seus passos apressados, e ele ficou parado, impotente, sem saber o que fazer. Tudo parecia desmoronar. Por quê? O que verdadeiramente estava em jogo? Suddenly, a explosão de luz chamou sua atenção. O café começou a tremer. Ele virou-se para ver fumaça vindo do quarteirão ao lado. O pânico tomou conta dos presentes. Gustavo se viu cercado pela confusão. Ninguém sabia o que provocara aquela onda de caos. Mas Clara, seu olhar desesperado, havia se perdido na multidão também. E quando a bomba de limitação dos eventos explodiu no seu peito e no seu coração, Gustavo percebeu que aquilo era muito mais do que um jogo de ricos e pobres. Era uma teia intrincada de vida, dor e talvez uma decisão que ele nem sabia que tinha cara. O que estava acontecendo? O que significava isso? Clara, seu irmão, a mulher na foto. A verdade ardia no ar como fogo e luz. E a vida que ele conhecia, agora mais frágil do que nunca, estava pronta para mudar mais uma vez. Gustavo ficou paralisado. O medo se apoderou dele. Clara estava ali, ao alcance dos seus dedos, e ao mesmo tempo tão distante. O irmão dela a puxava. Com força, seu olhar carregado de urgência e uma preocupação que ele não entendia. As sirenes da polícia ainda ecoavam na mente dele.
Mas a verdadeira tempestade veio quando ele notou a expressão de Clara. Era uma mistura de desespero e resignação, como se ela estivesse lutando não apenas contra a vontade do irmão, mas também contra um destino que parecia já traçado. A multidão se agitou ao redor. Murmúrios se espalhavam. O que está acontecendo? Por que ela está com ele? Gustavo sentiu o peso das palavras como se fossem pedras atingindo seu peito. Ele precisava se mover, precisava intervir. Mas algo maior o detinha, como uma sombra que o envolvia. Quando ele finalmente conseguiu se aproximar, o irmão de Clara se virou para ele, os olhos cheios de raiva e determinação. "Fique longe dela", ele gritou. O impacto da voz cortou o ar, e Gustavo sentiu um gelar na espinha. Ele não queria escandalizar mais, mas não podia deixar Clara sofrer. "Clara, me diga o que está acontecendo!" A voz dele soou desesperada, mas Clara não conseguia olhar para ele, presa em um conflito que a consumia. Enquanto isso, a fumaça ao fundo começou a se espalhar, uma cortina escura que encobria a luz do dia. "O café!" alguém gritou. Um estrondo ressoou, e as pessoas começaram a correr, buscando abrigo. Gustavo notou que a turbulência em torno deles era apenas um reflexo do caos que se instaurava em seu coração. No meio da confusão, Clara, finalmente, encontrou a coragem de olhar para Gustavo. Havia lágrimas em seus olhos. "Eu não posso ir, não agora!" ela exclamou, a fervura da emoção abrindo caminho para um grito desesperado. Mas o irmão continuava a puxá-la, e a expressão dela ficava mais intensa, como se houvesse algo a mais em jogo. E então, o que aconteceu a seguir foi como um eco que disparou em sua mente. Um homem surgiu, emergindo do caos, seus cabelos desgrenhados, roupas sujas e um sorriso assassino que transborda de malícia. Era um homem do passado de Clara, alguém que ninguém esperava estar lá. "Clara, achei que você tinha sumido!" ele exclamou, e o mundo em volta parecia congelar. O irmão de Clara parou, a expressão de fúria se transformando em pânico. Gustavo sentiu que um vórtice estava se formando. O homem se aproximou, sua prosa cheia de veneno. O jeito que ele falava deixava uma nuvem escura sobre a cena. "Você não pode escapar de mim, Clara." "Não, não é você!" ela retrucou, o medo agora evidente em sua voz. Os ecos de uma vida que Gustavo não conhecia se desenrolavam diante dele. O que isso significava? O pânico aumentou. As pessoas ao redor começaram a se agitar, olhares trocados de preocupação. O homem estendeu a mão e Clara deu um passo para trás, como se tentasse encaixar as peças. "O que você quer?" ela implorou. O silêncio que se seguiu foi opressivo, um peso na atmosfera que fazia todos conterem a respiração. A reviravolta era clara. Tudo o que Gustavo pensava que sabia estava prestes a ser destruído. Então, o homem deu um passo à frente, seu olhar fixo em Gustavo. "Você não faz ideia do que está por trás disso tudo, não é?" As palavras dele soaram como um tambor, reverberando nos ouvidos de todos. "Você só vai saber a verdade quando for tarde demais." Gustavo se sentiu como se estivesse caindo em um abismo. O que ele realmente sabia sobre Clara? Sobre a vida dela? As cenas daquele dia agora, repletas de segredos, jogavam novas sombras sobre tudo. A vida dela estava entrelaçada em algo muito maior e muito mais sombrio. E nesse momento, a bomba que ele nem sabia que estava prestes a explodir transformou tudo. O café em chamas agora se tornava um símbolo de tudo que eles não conheciam e não viam. E no silêncio profundo que se seguiu, a pergunta pairava no ar. Quem realmente era Clara? As marés do destino mudaram, e Gustavo desconfiava que nada seria como antes. Gustavo sentiu como se o mundo tivesse parado. A tensão ao seu redor subia, e a presença do homem na cena jogava uma sombra escura sobre tudo. O coração dele batia forte, e a angústia tomava conta do ar. Clara, com os olhos cheios de lágrimas, estava prestes a desfazer
toda a realidade que ele tinha construído em sua mente. E quando o homem se aproximou, a adrenalina correu nas veias de Gustavo. "Quem é você?" ele perguntou. Os músculos da mandíbula tensionados, pronto para agir a qualquer sinal de perigo. O homem sorriu, mas era um sorriso gelado, vazio. "Um amigo, mas não do tipo que você gostaria." A resposta cortou o ar. Clara deu um passo para trás, assustada. "Você não deveria estar aqui." Sua voz tremia, e mesmo assim havia um lampejo de força. O olhar dela era um misto de raiva e medo. Gustavo percebeu que ali, naquele instante, Clara tinha algo a mais. Uma história que se desdobrava em momentos de dor que ele nunca imaginara. Mas o homem não moveu um músculo. Ele se divertia com o terror que criava. "Ah, Clara, você ainda não entende. Sua vida sempre foi uma farsa." As palavras dele ecoaram, reverberando no vazio. O irmão de Clara tensionou os ombros, ainda segurando o braço dela. O desespero tomou conta da cena quando uma explosão retumbou no fundo. O café estava em chamas. O caos começou. As pessoas gritaram e correram, mas o olhar de Gustavo estava fixo em Clara. Ela estava ali, presa em uma teia de segredos. "Clara, você precisa me contar o que está acontecendo", gritou ele, tentando romper o silêncio opressivo entre eles. O olhar dela recuou, mas então algo nos olhos dela mudou. Uma determinação. "Eu não posso deixar isso acontecer." Nesse momento, a verdade bombástica explodiu no ar. O homem que estava diante de todos não era apenas um conhecido do passado. Ele era o pai de Clara. E havia algo mais, algo obscuro. As lembranças da infância dela, que ela pensava que eram simplesmente dor e abandono, agora se transformavam num passado repleto de mentiras, traições e um legado que a mantinha sob seu domínio por muito tempo. "Você nunca foi só uma atendente de café, Clara. Você é parte de uma história muito maior, e eu sempre estive aqui, observando. Está na hora de você descobrir seu verdadeiro eu", disse o homem, enquanto um sorriso maligno dançava em seu rosto. O coração de Gustavo afundou. Ele percebeu que Clara estava mais enredada do que eles jamais imaginaram. E as direções que as vidas deles estavam prestes a tomar não se desenrolariam como um conto de fadas. "Não, não acredito em você", gritou Clara, seu orgulho insistindo em resistir. Mas o homem deu um passo à frente, seus olhos fixos nos dela, como se quisesse quebrar sua força. "Você acha que sou só um homem do passado? Eu vim para buscar o que é meu." E com isso, uma onda de murmúrios percorreu a multidão, enquanto todos assistiam àquela cena angustiante. O irmão de Clara, que parecia pronto para bater, perdeu a coragem. Olhando de um para o outro, as peças do quebra-cabeça se encaixando de forma apavorante. De repente, uma nova explosão, mais violenta, sacudiu o chão sob eles. A fumaça se espalhou, e a primeira coisa que Gustavo percebeu foi o grito de pavor de Clara. O pânico transformou-se em caos, as pessoas empurrando umas às outras na tentativa de escapar do incêndio. Mas ao olhar para Clara, Gustavo percebeu que ela estava paralisada, presa em uma luta interna, entre a liberdade que sempre almejou e a verdade que estava prestes a engolir. "Clara, por favor, venha comigo", ele gritou, apenas para ser interrompido pelo homem. Ela já fez suas escolhas, e naquele momento, Gustavo teve certeza de que a linha entre o bem e o mal estava mais turva que jamais imaginara. A luta dentro de Clara se tornava visível. Ela olhou para o homem e, em um instante revelador, deu um passo em sua direção. E quando tudo parecia perdido, quando os olhares de todos se fixaram nela, a reviravolta final veio como um furacão. "Você não é meu pai! Você nunca foi!" E aquilo paralisou o mundo mais uma vez. Os olhares se encontraram. O desespero que preenchia o ar
agora pulsava forte, intensificado por segredos expostos, mentiras desmascaradas e o eco das chamas atrás deles. Gustavo sentiu seu coração afumbar ao perceber que a esfolha deles estava apenas começando a revelar camadas de dor e segredos devastadores. Momentos depois, enquanto o caos se intensificava e o futuro se tornava sombrio, uma pergunta pairou no ar. Até onde Clara estaria disposta a ir para descobrir a verdade sobre si mesma? O que aconteceria? Em sua decisão, Clara olhou nos olhos do homem à sua frente, uma mistura de choque e raiva pulsando dentro dela. As palavras ainda ecoavam na sua mente. Você nunca foi só uma atendente de café. O peso delas a enclausurava, mas a força da negação a mantinha firme. Ela não podia acreditar no que ouvia. Seus pensamentos se agitavam enquanto tentava conectar as peças. O que você quer dizer com isso? Ela perguntou, o tom de voz quase um sussurro, mas cheio de determinação. Gustavo, uma chama de desespero passando pela sua mente, sentiu que cada instante estava se arrastando, como se o tempo tivesse mudado de curso. Ele queria intervir, mas sabia que qualquer movimento em falso poderia agravar a situação. A multidão em volta começou a se dispersar, tentando escapar do caos crescente. O café estava em chamas, fumaça subindo em pesadas ondas e o pânico começando a reinar. Um clamor de gritos e lamentos preenchia o ar, mas ali, naquele momento, tudo o que ele conseguia focar era Clara e aquela revelação devastadora. Clara, por favor, não escute ele, implorou Gustavo, tentando quebrar o feitiço. O homem, com um sorriso maligno no rosto, balançou a cabeça. Ela precisa entender, Gustavo. O passado nunca a deixou. O que eu quero é que ela aceite sua verdadeira herança. Herança? O coração de Clara parou por um segundo. Herança de quê? O que você não me contou? Ela não mostrava fraqueza, mas a confusão pairava visivelmente no ar. Você é parte de um legado, Clara. Nascida de uma família poderosa. Muito mais poderosa do que você acha. Achar que podia viver como uma atendente era uma ilusão criada por sua mãe. E eu estou aqui para te levar para casa. Para o seu lugar. Um rosnado de indignação ecoou da multidão. As pessoas começaram a se aglomerar, saboreando o espetáculo. As palavras do homem exerciam um poder hipnótico. Clara sentiu uma onda de calor subir pelo seu corpo. Eu não sou nada disso. Eu sou apenas Clara. Ela gritou, mas a incerteza agora se infiltrava. Sim, você é Clara, mas é também filha de um império. Está na hora de você reclamar o que é seu. Insistiu o homem, seu rosto agora mais próximo. O irmão de Clara, que até então estava calado, deu um passo à frente. Não, eu não deixarei você levar a Clara. Mas antes que a tensão pudesse esboçar um desfecho, uma explosão surda fez o chão tremer. O barulho foi ensurdecedor, e Gustavo sentiu uma onda de calor. A cena em volta deles mudou instantaneamente. As chamas que já tomavam conta do café, agora se juntavam ecos de horrorizados gritos. As pessoas corriam em todas as direções. O desespero reinava. Na confusão e no caos, aquele homem, pela primeira vez, manteve os olhos fixos em Clara, com uma expressão genuína de preocupação. Clara, precisamos sair daqui, agora! A urgência dele não combinava com as palavras ameaçadoras que acabara de dizer. O que estava acontecendo? O passado estava sendo arrastado junto com o presente, e Gustavo viu, na fragilidade da situação, uma possibilidade terrível. Imediatamente, um grupo de policiais, agora cercando a cena, se aproximou, e Clara percebeu a figura exata de um deles. Era o pai que ela nunca havia conhecido. O homem que ela tinha perdido, agora aparecendo como um soldado da lei, aterrorizante e encantador ao mesmo tempo.
O pânico inundou os olhos dela. Eu vou te levar embora, Clara. Você não está em segurança aqui, o policial disse, olhando para o irmão dela com um aviso não dito. O homem antes ameaçador agora se tornava um mero espectador. Clara estava perdida entre dois mundos, dois lugares que não faziam sentido juntos. Gustavo, aturdido, piscou os olhos. A confusão que dominava a cena era surreal. O que está acontecendo? Você é... Antes que ele pudesse terminar o pensamento, o café explodiu em uma nuvem de fumaça e chamas. Como se as verdades obscuras que preenchiam aquele instante acertassem contas. Todo o som se transformou em uma cacofonia ensurdecedora. E então, algo impensável aconteceu. Clara, vendo a cena se desdobrar diante dela, decidiu. Eu não posso ir. A decisão dela soou profunda, porém estonteante. E no momento em que a fumaça encobria tudo e todos, a luz dos fogos gerados pela explosão refletiu nos olhos dela. Algo dentro de Clara se acendeu, um novo entendimento. Eu sou quem eu decido ser. Não quem você diz que eu sou. Ela gritou, em um ato final de resistência, enquanto se virava para Gustavo, seu olhar pedindo apoio. E a explosão ao fundo, que consumiu o café e lançou destroços em todas as direções, se tornava um símbolo de um mundo que estava prestes a se desmoronar de novo. Gustavo ficou paralisado, as extremidades do seu ser confrontando o abismo de segredos que ainda aguardavam para serem revelados. O que mais estava escondido? O que realmente unia Clara e o homem que havia se apresentado como seu pai? E enquanto tudo ao redor dele se desintegrava, uma nova pergunta pairava no ar. A coragem de Clara seria suficiente para enfrentar o que ainda estava por vir? Clara olhou nos olhos do homem à sua frente, uma mistura de choque e raiva pulsando dentro dela. As palavras ainda ecoavam na sua mente. Você nunca foi só uma atendente de café. O peso delas a enclausurava, mas a força da negação a mantinha firme. Ela não podia acreditar no que ouvia. Seus pensamentos se agitavam enquanto tentava conectar as peças. O que você quer dizer com isso? Ela perguntou, o tom de voz quase um sussurro, mas cheio de determinação. Gustavo, uma chama de desespero passando pela sua mente. Sentiu que cada instante estava se arrastando, como se o tempo tivesse mudado de curso. Ele queria intervir, mas sabia que qualquer movimento em falso poderia agravar a situação. A multidão em volta começou a se dispersar, tentando escapar do caos crescente. O café estava em chamas, fumaça subindo em pesadas ondas, e o pânico começando a reinar. Um clamor de gritos e lamentos preenchia o ar, mas ali, naquele momento, tudo o que ele conseguia focar era Clara e aquela revelação devastadora. Clara, por favor, não escute ele, implorou Gustavo, tentando quebrar o feitiço. O homem, com um sorriso maligno no rosto, balançou a cabeça. Ela precisa entender, Gustavo. O passado nunca a deixou. O que eu quero é que ela aceite sua verdadeira herança. Herança! O coração de Clara parou por um segundo. Herança de quê? O que você não me contou? Ela não mostrava fraqueza, mas a confusão pairava visivelmente no ar. Você é parte de um legado, Clara, nascida de uma família poderosa, muito mais poderosa do que você acha. Achar que podia viver como uma atendente era uma ilusão criada por sua mãe. E eu estou aqui para te levar para casa, para o seu lugar. Um rosnado de indignação ecoou da multidão. As pessoas começaram a se aglomerar, saboreando o espetáculo. As palavras do homem exerciam um poder hipnótico. Clara sentiu uma onda de calor subir pelo seu corpo. Eu não sou nada disso. Eu sou apenas Clara, ela gritou. Mas a incerteza agora se infiltrava. Você é Clara, mas é também filha de um império, insistiu o homem, seu rosto agora mais próximo. O irmão de Clara, que até então estava calado, deu um passo à frente. Não! Eu não deixarei você levar a Clara! Mas antes que a tensão pudesse esboçar um desfecho, uma explosão surda fez o chão tremer. O barulho foi ensurdecedor,
e Gustavo sentiu uma onda de calor. A cena em volta deles mudou instantaneamente. As chamas que já tomavam conta do café agora se juntavam ecos de horrorizados gritos. As pessoas corriam em todas as direções. O desespero reinava. Na confusão e no caos, aquele homem, pela primeira vez, manteve os olhos fixos em Clara, com uma expressão genuína de preocupação. Clara, precisamos sair daqui, agora! A urgência dele não combinava com as palavras ameaçadoras que acabara de dizer. O que estava acontecendo? O passado estava sendo arrastado, junto com o presente, e Gustavo viu, na fragilidade da situação, uma possibilidade terrível. Imediatamente, um grupo de policiais, agora cercando a cena, se aproximou, e Clara percebeu a figura exata de um deles. Era o pai, que ela nunca havia conhecido. O homem que ela tinha perdido, agora aparecendo como um soldado da lei. Aterrorizante e encantador ao mesmo tempo. O pânico inundou os olhos dela. Eu vou te levar embora, Clara. Você não está em segurança aqui, o policial disse, olhando para o irmão dela. Com um aviso não dito, o homem antes ameaçador agora se tornava um mero espectador. Clara estava perdida entre dois mundos, dois lugares que não faziam sentido juntos. Gustavo, aturdido, piscou os olhos. A confusão que dominava a cena era surreal. O que está acontecendo? Você é? Antes que ele pudesse terminar o pensamento, o café explodiu em uma nuvem de fumaça e chamas. Como se as verdades obscuras que preenchiam aquele instante acertassem contas. Todo o som se transformou em uma cacofonia ensurdecedora. E então, algo impensável aconteceu. Clara, vendo a cena se desdobrar diante dela, decidiu: eu não posso ir. A decisão dela soou profunda, porém estonteante. E no momento em que a fumaça encobria tudo e todos, a luz dos fogos gerados pela explosão refletiu nos olhos dela. Algo dentro de Clara se acendeu. Um novo entendimento. Eu sou quem eu decido ser, não quem você diz que eu sou. Ela gritou, em um ato final de resistência enquanto se virava para Gustavo, seu olhar pedindo apoio. E a explosão ao fundo, que consumiu o café e lançou destroços em todas as direções, se tornava um símbolo de um mundo que estava prestes a se desmoronar de novo. Neste instante, enquanto Clara e Gustavo trocavam olhares cúmplices, outro homem apareceu do meio da fumaça, com uma presença que era ao mesmo tempo familiar e assustadora. Ele se aproximou lentamente, com um sorriso que não chegava aos olhos, e as palavras que saíram de seus lábios foram um soco no estômago de Clara. Você acha que eu não saberia onde você está? Clara, eu sou seu verdadeiro pai. O homem que você conhece, ele apontou para o policial. É o seu tio. Eu estou aqui para reclamar o que é meu. O tempo congelou. As chamas ao fundo pareciam dançar em um ritmo frenético. Mas a confusão na mente de Clara era o que realmente a consumia. O mundo ao seu redor desmoronava mais rápido do que o café queimava. O que isso significava? As verdades que ela sempre conheceu estavam se desfazendo em mentiras que ela nunca imaginou que existiam. Uma reviravolta total. E com isso, a pergunta que agora pairava no ar parecia ainda mais angustiante. Quem era Clara realmente? Clara olhou nos olhos do homem à sua frente. Uma mistura de choque e raiva pulsando dentro dela. As palavras ainda ecoavam na sua mente. Você nunca foi só uma atendente de café. O peso delas a enclausurava, mas a força da negação a mantinha firme. Ela não podia acreditar no que ouvia. Seus pensamentos se agitavam enquanto tentava conectar as peças. O que você quer dizer com isso? Ela perguntou, o tom de voz quase um sussurro, mas cheio de determinação. Gustavo, uma chama de desespero passando pela sua mente, sentiu que cada instante estava se arrastando, como se o tempo tivesse mudado de curso. Ele queria intervir,
mas sabia que qualquer movimento falso poderia agravar a situação. A multidão em volta começou a se dispersar, tentando escapar do caos crescente. O café estava em chamas, fumaça subindo em pesadas ondas e o pânico começando a reinar. Um clamor de gritos e lamentos preenchia o ar, mas ali, naquele momento, tudo o que ele conseguia focar era Clara e aquela revelação devastadora. Clara, por favor, não escute ele, implorou Gustavo, tentando quebrar o feitiço. O homem, com um sorriso maligno no rosto, balançou a cabeça. Ela precisa entender, Gustavo. O passado nunca a deixou. O que eu quero é que ela aceite sua verdadeira herança. Herança? O coração de Clara parou por um segundo. Herança de quê? O que você não me contou? Ela não mostrava fraqueza, mas a confusão pairava visivelmente no ar. Você é parte de um legado, Clara. Nascida de uma família poderosa, muito mais poderosa do que você acha. Achar que podia viver como uma atendente era uma ilusão criada por sua mãe. E eu estou aqui para te levar para casa, para o seu lugar. Um rosnado de indignação ecoou da multidão. As pessoas começaram a se aglomerar, saboreando o espetáculo. As palavras do homem exerciam um poder hipnótico. Clara sentiu uma onda de calor subir pelo seu corpo. Eu não sou nada disso. Eu sou apenas Clara. Ela gritou, mas a incerteza agora se infiltrava. Sim, você é Clara, mas é também filha de um império. E está na hora de você reclamar o que é seu, insistiu o homem. Seu rosto agora mais próximo. O irmão de Clara, que até então estava calado, deu um passo à frente. Não, eu não deixarei você levar a Clara. Mas antes que a tensão pudesse esboçar um desfecho, uma explosão surda fez o chão tremer. O barulho foi ensurdecedor e Gustavo sentiu uma onda de calor. A cena em volta deles mudou instantaneamente. As chamas que já tomavam conta do café agora se juntavam ecos de horrorizados gritos. As pessoas corriam em todas as direções. O desespero reinava. Na confusão e no caos, aquele homem, pela primeira vez, manteve os olhos fixos em Clara com uma expressão genuína de preocupação. Clara, precisamos sair daqui agora! A urgência dele não combinava com as palavras ameaçadoras que acabara de dizer. O que estava acontecendo? O passado estava sendo arrastado junto com o presente. E Gustavo viu, na fragilidade da situação, uma possibilidade terrível. Imediatamente, um grupo de policiais, agora cercando a cena, se aproximou. E Clara percebeu a figura exata de um deles. Era o pai que ela nunca havia conhecido. O homem que ela tinha perdido, agora aparecendo como um soldado da lei, aterrorizante e encantador ao mesmo tempo. O pânico inundou os olhos dela. Eu vou te levar embora, Clara. Você não está em segurança aqui, o policial disse, olhando para o irmão dela com um aviso não dito. O homem antes ameaçador agora se tornava um mero espectador. Clara estava perdida entre dois mundos, dois lugares que não faziam sentido juntos. Gustavo, aturdido, piscou os olhos. A confusão que dominava a cena era surreal. O que está acontecendo? Você é? Antes que ele pudesse terminar o pensamento, o café explodiu em uma nuvem de fumaça e chamas. Como se as verdades obscuras que preenchiam aquele instante acertassem contas. Todo o som se transformou em uma cacofonia ensurdecedora. E então, algo impensável aconteceu. Clara, vendo a cena se desdobrar diante dela, decidiu, eu não posso ir. A decisão dela soou profunda, porém estonteante. E no momento em que a fumaça encobria tudo e todos, a luz dos fogos gerados pela explosão refletiu nos olhos dela. Algo dentro de Clara se acendeu. Um novo entendimento. Eu sou quem eu decido ser, não quem você diz que eu sou. Ela gritou,
em um ato final de resistência, enquanto se virava para Gustavo, seu olhar pedindo apoio. E a explosão ao fundo, que consumiu o café e lançou destroços em todas as direções, se tornava um símbolo de um mundo que estava prestes a se desmoronar. De novo, neste instante, enquanto Clara e Gustavo trocavam olhares cúmplices, outro homem apareceu do meio da fumaça, com uma presença que era ao mesmo tempo familiar e assustadora. Ele se aproximou lentamente, com um sorriso que não chegava aos olhos, e as palavras que saíram de seus lábios foram um soco no estômago de Clara. Você acha que eu não saberia onde você está? Clara, eu sou seu verdadeiro pai, o homem que você conhece. Ele apontou para o policial. É o seu tio. Eu estou aqui para reclamar o que é meu. O tempo congelou. As chamas ao fundo pareciam dançar em um ritmo frenético, mas a confusão na mente de Clara era o que realmente a consumia. O mundo ao seu redor desmoronava mais rápido do que o café queimava. O que isso significava? As verdades que ela sempre conheceu estavam se desfazendo, em mentiras que ela nunca imaginou que existiam. Uma reviravolta total. E com isso, a pergunta que agora pairava no ar parecia ainda mais angustiante. Quem era Clara realmente? Antes que ela pudesse processar tudo, um grito rompeu o ar. Era uma mulher correndo na direção deles, com um olhar desesperado. Clara, o que você está fazendo aqui? Você não entende, é uma armadilha. As palavras da mulher cortaram o caos como uma faca. Clara virou-se surpresa, e o reconhecimento foi instantâneo. Mãe! O sussurro surgiu involuntário. A mulher parou em seco, os olhos brilhando de lágrimas. Eu não pude te encontrar antes. É perigoso demais. Clara estava em choque. A mulher diante dela, mulher que achava perdida para sempre, estava ali. Mas isso levantou mais perguntas. Por que você nunca me contou a verdade? Quem são eles? Porque o segredo é a única forma de te proteger. Você deve sair daqui. As chamas atrás dela dançavam, e o ar ficou pesado com desesperança. Gustavo olhou entre Clara e a mulher, sua mente lutando para absorver tudo. O que estava acontecendo? Uma família escondida em meio a mentiras, um passado que ameaçava se revelar. E enquanto ele tentava entender as peças que estavam se encaixando, uma nova explosão iluminou o céu. E com ela, tudo ficou claro. Esse homem, esse pai que Clara acabou de conhecer, não era o que parecia. Uma sombra correu pelo rosto dele. Seus olhos se estreitaram. Ninguém pode te salvar, Clara. Você pertence a mim, e é hora de você aprender o que significa ser da minha família. E no meio do caos, Gustavo percebeu. Tudo o que ele conhecia sobre Clara estava prestes a ser virado de cabeça para baixo. Uma traição estava se formando nas sombras, uma verdade sombria que poderia destruir os dois. E antes que pudessem reagir, as luzes da sirene da polícia cortaram a escuridão. Uma nova batalha começava, e ninguém sabia quem sairia vivo dela. Clara olhou nos olhos do homem à sua frente. Uma mistura de choque e raiva pulsando dentro dela. As palavras ainda ecoavam na sua mente. Você nunca foi só uma atendente de café. O peso delas a enclausurava, mas a força da negação a mantinha firme. Ela não podia acreditar no que ouvia. Seus pensamentos se agitavam enquanto tentava conectar as peças. O que você quer dizer com isso? Ela perguntou. O tom de voz quase um sussurro, mas cheio de determinação. Gustavo, uma chama de desespero passando pela sua mente, sentiu que cada instante estava se arrastando, como se o tempo tivesse mudado de curso. Ele queria intervir, mas sabia que qualquer movimento em falso poderia agravar a situação. A multidão em volta começou a se dispersar, tentando escapar do caos crescente. O café estava em chamas, fumaça subindo em pesadas ondas e o pânico começando a reinar. Um clamor de gritos e lamentos preenchia o ar, mas ali, naquele momento, tudo o que ele conseguia focar era Clara e aquela revelação devastadora. Clara, por favor, não escute ele, implorou Gustavo, tentando quebrar o feitiço. O homem
Com um sorriso maligno no rosto, balançou a cabeça. Ela precisa entender, Gustavo. O passado nunca a deixou. O que eu quero é que ela aceite sua verdadeira herança. Herança? O coração de Clara parou por um segundo. Herança de quê? O que você não me contou? Ela não mostrava fraqueza, mas a confusão pairava visivelmente no ar. Você é parte de um legado, Clara, nascida de uma família poderosa, muito mais poderosa do que você acha. Achar que podia viver como uma atendente era uma ilusão criada por sua mãe. E eu estou aqui para te levar para casa, para o seu lugar. Um rosnado de indignação ecoou da multidão. As pessoas começaram a se aglomerar, saboreando o espetáculo. As palavras do homem exerciam um poder hipnótico. Clara sentiu uma onda de calor subir pelo seu corpo. Eu não sou nada disso. Eu sou apenas Clara! Ela gritou. Mas a incerteza agora se infiltrava. Sim, você é Clara, mas é também filha de um império. E está na hora de você reclamar o que é seu, insistiu o homem, seu rosto agora mais próximo. O irmão de Clara, que até então estava calado, deu um passo à frente. Não! Eu não deixarei você levar a Clara! Mas antes que a tensão pudesse esboçar um desfecho, uma explosão surda fez o chão tremer. O barulho foi ensurdecedor e Gustavo sentiu uma onda de calor. A cena em volta deles mudou instantaneamente. As chamas que já tomavam conta do café agora se juntavam ecos de horrorizados gritos. As pessoas corriam em todas as direções. O desespero reinava. Na confusão e no caos, aquele homem, pela primeira vez, manteve os olhos fixos em Clara, como uma expressão genuína de preocupação. Clara, precisamos sair daqui agora. A urgência dele não combinava com as palavras ameaçadoras que acabara de dizer. Imediatamente, um grupo de policiais, agora cercando a cena, se aproximou e Clara percebeu a figura exata de um deles. Era o pai que ela nunca havia conhecido. O homem que ela tinha perdido, agora aparecendo como um soldado da lei, aterrorizante e encantador ao mesmo tempo. O pânico inundou os olhos dela. Eu vou te levar embora, Clara. Você não está em segurança aqui, o policial disse, olhando para o irmão dela com um aviso não dito. O homem antes ameaçador agora se tornava um mero espectador. Clara estava perdida entre dois mundos, dois lugares que não faziam sentido juntos. Gustavo, aturdido, piscou os olhos. A confusão que dominava a cena era surreal. O que está acontecendo? Você é... Antes que ele pudesse terminar o pensamento, o café explodiu em uma nuvem de fumaça e chamas, como se as verdades obscuras que preenchiam aquele instante acertassem contas. Todo o som se transformou em uma cacofonia ensurdecedora. E então, algo impensável aconteceu. Clara, vendo a cena se desdobrar diante dela, decidiu. Eu não posso ir. A decisão dela soou profunda, porém estonteante. E no momento em que a fumaça encobria tudo e todos, a luz dos fogos gerados pela explosão refletiu nos olhos dela. Algo dentro de Clara se acendeu, um novo entendimento. Eu sou quem eu decido ser, não quem você diz que eu sou. Ela gritou, em um ato final de resistência, enquanto se virava para Gustavo, seu olhar pedindo apoio. E a explosão ao fundo, que consumiu o café e lançou destroços em todas as direções, se tornava um símbolo de um mundo que estava prestes a se desmoronar de novo. Neste instante, enquanto Clara e Gustavo trocavam olhares cúmplices, outro homem apareceu do meio da fumaça, com uma presença que era ao mesmo tempo familiar e assustadora. Ele se aproximou lentamente, com um sorriso que não chegava aos olhos, e as palavras que saíram de seus lábios foram um soco no estômago de Clara. Você acha que eu não saberia onde você está? Clara, eu sou seu verdadeiro pai. O homem que você conhece. Ele apontou para o policial. É o seu tio. Eu estou aqui para reclamar o que é meu. O tempo congelou.
As chamas ao fundo pareciam dançar em um ritmo frenético, mas a confusão na mente de Clara era o que realmente a consumia. O mundo ao seu redor desmoronava mais rápido do que o café queimava. O que isso significava? As verdades que ela sempre conheceu estavam se desfazendo em mentiras que ela nunca imaginou que existiam. Uma reviravolta total. E com isso, a pergunta que agora pairava no ar parecia ainda mais angustiante. Quem era Clara, realmente? Você não vai levar minha irmã? Gritou o irmão de Clara, o desespero em sua voz ecoando entre as chamas. Ele avançou, mas o homem riu. Um riso baixo, como se estivesse esperando por aquele momento. Ah, mas você não entende. Isso nunca foi só sobre você ou sobre ela. É muito maior. Maior como? O que você quer dizer? Clara perguntou, seu coração batendo forte no peito. Com um sorriso sádico, o homem olhou para as chamas e depois para Clara. Você realmente não viu? Eu sou o motivo pelo qual a sua vida virou um pesadelo. O seu verdadeiro legado. A razão pela qual sua mãe fugiu e te escondeu de mim. E agora, você vai pagar por isso. Um momento de silêncio pesado caiu. E Gustavo sentiu a adrenalina disparar. O que estava acontecendo? O que mais ele não sabia? Antes que pudesse pensar, o homem deu um passo à frente. E num movimento rápido, tirou uma arma do bolso. A visão do metal fazia o mundo de Clara girar. Não! Ela gritou, um nó se formando na garganta. Mas, antes que pudesse reagir, uma sirene de polícia cortou o ar. E em instantes, a cena se tornou um campo de batalha. Policiais surgiram, armados, ordenando a todos que se afastassem. O homem, sensivelmente mais calmo, virou-se para eles. Não se interpõe. Será o pior erro da vida de vocês, ele declarou, já mirando para o grupo. Um tremor de medo percorreu Clara, e então, em um ato inesperado, ele disparou para cima, criando um alvoroço. Os gritos começaram novamente, agitação e pânico. Um policial foi atingido, e o caos se transformou em correria. Clara sentiu seu mundo desabar mais uma vez. Mas, no meio do terror, a verdade se aprofundou ainda mais, quando a mulher que se disse mãe de Clara gritou no meio da confusão. É um erro, Clara. Ele não é quem você pensa que é. O impacto das palavras a atingiu como uma onda. Tudo virou bruma. Um nó na sua barriga se formou. O homem para quem olhava, que se apresentou como pai, talvez não fosse aquele que todo o tempo era. Nesse turbilhão de incertezas, enquanto Clara tentava contornar o caos, os maiores segredos de sua vida começavam a vir à tona, transformando todo o seu entendimento de família e herança em um quebra-cabeça mortal. Ela teve que decidir: confiar na voz da mãe ou na do homem que afirmava ser o pai? O que era real e o que era ilusão? E nesse momento crítico, enquanto o mundo ao redor queimava e as vozes se misturavam em um grito coletivo, Clara percebeu que sua própria identidade estava em jogo. A escolha que ela fizesse a levaria para longe da segurança ou para um caminho de sofrimento que nem ela desejava imaginar. Clara olhou nos olhos do homem à sua frente, sua mente girando. O que ele estava dizendo não fazia sentido. Mas a urgência estava em cada partícula do ar. As chamas dançavam ao fundo, mas seu foco era aquele homem, e a verdade batia como um tambor em seu peito. Como ele podia afirmar ser seu pai? A tensão nas ruas se tornando insuportável. Gustavo, paralisado, sentia a adrenalina correr por suas veias. Clara, ouça, saia daqui. Precisamos correr. Sua voz ecoou, mas ela permaneceu firme. O homem ao seu lado estava prestes a responder quando, de repente, um grito cortou o ar. Não era qualquer grito, mas um grito familiar. Clara! A voz era de sua mãe. A mulher apareceu, correndo entre as chamas, os olhos arregalados de pânico. O que você está fazendo aqui?
O mundo ao redor parecia estar se despedaçando. Clara estava confusa. Cada parte dela queria saber a verdade. E agora sua mãe estava diante dela, mais real do que nunca. Mãe, o que está acontecendo? Ele afirma que é meu pai. As palavras saíram como um sussurro, cobertas pela fumaça das chamas. Seu rosto estava pálido. Não pode ser, você precisa ficar longe dele. Ele não é quem você pensa. A multidão ao redor estava em ebulição, as vozes elevadas. E lá no fundo, o homem que se dizia pai tinha um sorriso que não chegava aos olhos. Clara sentia as peças do quebra-cabeça virarem, mas não conseguia ver a imagem completa. Tudo aconteceu rápido. Gustavo percebeu que o brilho da chama refletia algo a mais na expressão do homem. O que ele estava planejando era sujo, perigoso. Você não entende, Clara. Não posso deixar que você descubra a verdade. É hora de você se juntar a mim. Ele voou na direção de Clara, mas antes que pudesse alcançá-la, o policial se interveio, bloqueando sua passagem. Afaste-se dela! O grito do policial foi energizado por um movimento em defesa. O homem hesitou, mas logo sua fúria o superou, e ele avançou. Clara sentiu seu coração disparar. Foi então que tudo mudou. Uma explosão, mais próxima, sacudiu o chão. O café atrás deles desabou, e o calor se tornou insuportável. Clara viu a possibilidade de um futuro queimando. E no caos, uma figura conhecida surgiu da fumaça. Seu irmão, correndo com um olhar determinado. Clara, mãe, venham comigo. Mas o homem, em um último ato de desespero, gritou: a verdade está prestes a ser revelada. Ele se virou para o irmão e, em uma fração de segundo que parecia eterno, puxou a arma novamente, apontando-a para o irmão. Não! O grito de Clara cortou o ar. E antes que qualquer um pudesse agir, o disparo ecoou e Clara sentiu seu mundo congelar. Um eco estrondoso. O homem caiu para trás e os olhos de Clara se arregalaram em choque. Não era o que ela esperava. O irmão não havia sido atingido. A cena virou um turbilhão. No entanto, a verdade que ele prometeu destampar havia se desdobrado como um cartão fora da manga. O homem, em seu último suspiro, revelou seu segredo. Você não tem ideia do que sou e quem você realmente é. As palavras dele foram como uma bomba. Clara sentiu um nó na garganta. O que ele queria dizer? A realidade mudou de repente e o chão pareceu tremer sob seus pés. O homem que afirmava ser seu pai estava se revelando como um agente de segredos obscuros. E, embalada em sua dúvida, algo a fez hesitar. Uma ideia distorcida esfregando contra a superfície. E se tudo que ela conhecia fosse apenas uma fachada? Sentia que estava à beira de uma grande revelação, mas não tinha ideia de quão profunda era a fossa que abriu em seu coração. Clara, você vem? A voz de sua mãe aninhou-se em seu cérebro, a urgência a puxando para longe. Mas agora sua mente estava longe da vida que conheceu. O que estava por trás da identidade que sempre teve? Uma nova explosão. Mais intensa dessa vez, levantou destroços por todo lado. Clara viu o mundo desmoronar ao seu redor, e em sua mente, a percepção de que tudo poderia ser uma mentira a dominou. O que aconteceria a seguir? E se a verdade fosse ainda pior do que imaginara? E tudo o que ela acreditou sobre si mesma não passasse de um jogo. De manipulação? Ela hesitou, o futuro nas mãos. O que fazer agora? O que aquela revelação chocante significava para todos eles? A história deles nunca mais seria a mesma. E enquanto a fumaça envolvia seu corpo, Clara sentiu que sua vida estava realmente começando. Mas em que direção? Clara ficou paralisada, seu coração disparando, enquanto as chamas atrás dela dançavam. O homem caído no chão, a fumaça subindo, e tudo estava em um caos completo. As palavras que ele pronunciou ecoavam dentro dela como um tambor, instigando todo o medo e dúvida que acumulava. Quem sou eu? O que essa revelação significa?
As perguntas martelavam em sua mente, enquanto ela olhava para sua mãe e seu irmão. A confusão no ar era palpável. O homem que se dizia seu pai, ou melhor, o homem que se dizia ser parte da herança dela, não poderia ser o que parecia. Todo o cenário estava repleto de mentiras. Clara, venha! A mãe gritou novamente, mas Clara sabia, por instinto, que tinha que fazer algo. Enfrentar a verdade. Era agora ou nunca. Eu sou quem eu decido ser, ela gritou, plena de determinação. As chamas arderam atrás dela, um espetáculo de destruição que fracturava a noção de segurança. A dúvida empurrava os limites de sua coragem. Gustavo, ao seu lado, estava surpreso. Mas seus olhos brilhavam com um tipo de confiança que a encorajava. Ele parecia lembrar quem ela realmente era, mesmo quando tudo ao seu redor desmoronava. Clara, eu estou aqui, nós vamos sair juntas. Mas a voz da jovem foi abafada pelo terror que já dominava a cena. Policiais e paramédicos começaram a cercar a área. O cheiro de fumaça misturado ao pânico fazia seu estômago revirar. A multidão gritou e se afastar do inferno que se formava diante deles. Ele não pode me ter, não agora. Clara sentiu seu coração apertar. A força para encarar a verdade dentro dela crescia, uma chama incandescente. Se aquela era a hora de se libertar, esse era o momento. Eu sei quem sou, e eu não preciso de você. O homem, agora consciente do golpe de voz dela, ficou brusco e irritado. Você não sabe nada. Você é apenas uma sombra do que deveria ser. E a raiva nos olhos dele se transformou em desespero. Enquanto o homem tentava se levantar, sua mãe o enfrentou. Você não pode mais controlá-la. Sua voz era firme, e por trás da impotência havia uma luz de proteção. O desespero dela atravessou o caos e prometeu um abrigo seguro. A resposta dos policiais foi rápida. Eles empurraram a multidão e formaram um cordão de segurança. Clara olhou em volta. As expressões assustadas, as sirenes cortando o ar, a sensação de urgência enchia o espaço. Podemos ajudá-la a se libertar disso, gritou um oficial. Era essa a chave. Clara e sua família não estavam sozinhos. Em um movimento instintivo, ela se agachou ao lado do homem caído aturdido, seus olhos se encontrando. Havia uma mistura de lágrimas e descrença. Uma despedida silenciosa. Ali estava o peso de um passado obscuro que parecia se desmanchar. Esse não é o meu legado, Clara declarou, uma força inquebrantável em sua voz. Eu escrevo minha própria história a partir de agora. O homem olhou para ela, e por um breve momento, a expressão dele revelou confusão. E assim, enquanto as labaredas crepitavam, Clara deu um passo à frente, rumo ao futuro. O que estava por vir era uma incógnita, uma jornada que ela decidiria. E, ao seu lado, Gustavo, sua mãe e seu irmão. O calor da verdade a aquecia. Vamos! Gritou ela, e juntos avançaram na direção da nova vida. As chamas ficavam para trás, um aviso do que foi e o que podia ser. Clara sorriu, mesmo entre lágrimas. Naquele momento, o passado não estava apenas queimando. Estava se transformando. E você? O que achou desta jornada intensa? Não deixe de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora! Isso realmente ajuda a alimentar o algoritmo e a manter nossa comunidade viva. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho incrível. Os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.